Bom dia, boa tarde ou boa noite. Somos a turma de Iru 400, Políticas Governamentais, do curso Agronegócio da UFV, onde o artigo que escolhemos chama-se Rural Crediting as Agricultural Supply in Brazil, ou em português, Crédito Rural e a Oferta Agrícola no Brasil. Nosso grupo é composto de 7 integrantes, sendo eles Letícia, Vincenzo, João, Esther, Matheus, André e eu, Fabrício, que vos falo. Iremos começar com as finalidades do crédito rural. Quais são elas? O crédito rural é o financiamento destinado ao segmento rural. Os produtores rurais utilizam esses recursos concedidos por instituições financeiras e aplicam diversas maneiras na sua propriedade. Agora, as finalidades do crédito rural podem ser descritas como crédito de custeio. Nada mais é que aquele que destina-se a cobrir despesas normais dos ciclos produtivos. É como se fosse da compra de insumos até a parte da fase da colheita. Também temos o crédito de investimento. Ele destina-se a aplicações em bens ou serviços cujo benefício se estenda por vários períodos da produção, como por exemplo um trator. Também temos crédito de comercialização. Esse já se destina a viabilizar ao produtor rural ou às cooperativas os recursos necessários à comercialização de seus produtos no mercado. E, por fim, o crédito de industrialização. Esse já destina-se à industrialização de produtos agropecuários, quando efetuada por cooperativas ou pelo próprio produtor na sua propriedade rural. Já nesse gráfico, conseguimos perceber a distribuição do crédito rural de custeio por lavoura, vendo que os que mais se sobressaem são a soja e o milho. Mas, dando um adendo, o algodão ou outra cultura mais arriscada, por ser arriscada, o governo entra para subsidiar, meio que para mitigar o risco ou fazer a cultura ser mais atrativa. Já nessa, a gente consegue perceber a distribuição do crédito rural entre as regiões brasileiras. Todos os dois gráficos são do ano de 2022. Aqui percebemos que o Sul e o Centro-Oeste são os que mais sobressaem. Logo atrás vem o Sudeste. Agora vamos falar as principais fontes do crédito rural. São elas: o depósito à vista, depósito de poupança rural, emissão de letras de créditos do agronegócio, LCA, fontes fiscais, BNDES e fundos constitucionais, e também recursos próprios das instituições financeiras. Qual seria o público-alvo a que destina-se o crédito rural? Seriam eles: produtor rural, tanto pessoa física ou jurídica, cooperativas de produtores rurais, agentes envolvidos com pesquisas e outros serviços agropecuários e também serviços de escoamento de produção. Agora, são os principais programas de crédito do agro. Vamos falar começando pelo PRONAF, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Agora, a agricultura familiar se caracteriza-se por possuindo quatro módulos, quatro módulos rurais, renda majoritariamente proveniente da propriedade rural e gerida pela família. Agora vamos falar também sobre o PRONAF de custeio, que é dividido em agrícola e pecuário. Também temos o PRONAF Investimento, que se subdivide nas seguintes linhas de crédito: PRONAF Mais Alimentos, PRONAF Mulher, PRONAF Bioeconomia, PRONAF Agroindústria, PRONAF Agroecologia, PRONAF Jovem, PRONAF Microcrédito, Grupo B, PRONAF Cotas Partes, PRONAF Floresta, PRONAF Semiárido e PRONAF Industrialização de Agroindústrias Familiares. Passando, vamos falar sobre o PRONAMP, Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural. O PRONAMP é direcionado para médios produtores rurais,
que eles têm que ter, no mínimo, 80% de sua renda bruta anual originada de atividades agropecuárias ou extrativas vegetal. E a sua renda bruta anual deve ser até de 2,4 milhões. Agora vamos falar sobre o Moderfrota. Moderfrota financia a compra de maquinários agrícolas. O PCA é o Programa para Construção e Ampliação de Armazéns. E o Procap Agro é o custeio para o financiamento de capital de giro. Agora, o Plano Safra de 2022-23, na safra 2022-23, foram-se disponibilizados 340,88 bilhões. O valor ele se reflete em aumento de 36% em relação aos anos anteriores. Conseguimos perceber que há um aumento, né, na disponibilização entre as safras. Bom, eu sou Vincenzo, agora eu vou mostrar para vocês os valores do crédito rural, que o Fabrício falou que teve um aumento. Os valores para custeio tiveram um aumento de 39%, sendo que eles foram de 177 bilhões para 246. E os valores de investimento tiveram um aumento de 29%, foram de 73 para 94 bilhões de reais, totalizando um aumento de 36%, como falado anteriormente. Esses valores eles são distribuídos dessa forma. Foram 53 para o Pronamp, 43 para o Pronamp e esses valores aqui para os demais. Totalizando aí esses aumentos que vocês podem ver na tabela e, de novo, 36% geral no plano. As taxas de juros são essas aqui, 5 a 6% ao ano para o Pronamp, 8% ao ano para o Pronamp, 12% ao ano para os demais, sendo as taxas de custeio e comercialização, e as taxas de investimento são de 7 a 12% ao ano. Mas é importante ressaltar que essas taxas elas ainda estão desatualizadas, porque no momento que a gente está gravando esse vídeo aqui, elas não foram disponibilizadas. Portanto, qual que é o objetivo, né, desse artigo que a gente está analisando? Ele é determinar o impacto financeiro do gasto total no uso de insumos agrícolas, fertilizantes, mão de obra, pesticidas, etc., na produção de algodão, arroz, feijão, milho, soja e trigo no Brasil no período de 1976 até 2005. Quais são os problemas, né, que a gente averigou? A imprevisibilidade dos fatores climáticos e do crédito, né? Ninguém consegue prever como que vai ser o clima, nem como que vai ser aplicado o crédito. A dificuldade dos produtores em tomar crédito devido à alta taxa de juros e à restrição orçamentária, e o equilíbrio do mercado, que ele é caracterizado pelo racionamento de crédito, né? O que isso significa? Segundo Stiglitz e Weiss, o equilíbrio de um mercado de empréstimos ele pode ser caracterizado pelo racionamento do crédito, onde a taxa de juros de marketing não compensa o mercado. Esse equilíbrio ele vai ocorrer porque a taxa de juros que o banco cobra ela pode afetar o risco dos empréstimos, pode ser por seleção adversa ou então pelo risco de inadimplência. Além disso, tem um experimento do Carter que diz que o lucro dos bancos para empréstimos a grandes fazendas é bem maior do que para fazendas pequenas, sendo que você vai analisar a mesma taxa de juros e garantia. O Carter e o Linton eles também mostram que apenas os produtores que não enfrentaram racionamento de crédito aumentaram seu estoque de capital, enquanto aqueles que enfrentam apenas realocam o seu capital. E já Kandker e Binswanger, eles encontraram que teve pouca influência do crédito rural com a determinação do produto. Ele influenciou mais na demanda por fertilizantes. Então, a gente vê que a partir disso que o mercado de créditos ele tem uma falha de mercado, já que o equilíbrio no mercado de crédito ele favorece a desigualdade no meio rural. Portanto, cabe ao governo a intervir para conseguir consertar essa falha. E, por fim, a gente tem o problema do crédito também, né? Que é a falta de garantia por meio de quem está dando o crédito, de que ele vai ser usado em recursos produtivos. Que quando ele não é usado integralmente no que ele é planejado, o seu impacto é bem menor. E, portanto, a justificativa, né, do trabalho. Para começar, tem a criação do crédito rural em 1965, que ele foi feito para estimular a formação de capital e a adoção de tecnologia, especialmente para pequenos e médios produtores. Mas em 1970, os subsídios por juros ainda eram muito altos, isso por causa da inflação e outros fatores,
Então, o crédito ele era distribuído principalmente para grandes agricultores, sendo esses os das regiões mais desenvolvidas e que eram produtores de culturas que eram para exportação. No entanto, ao longo dos anos, e com a mudança do sistema, né, para a equalização da taxa de juros, onde o governo paga a diferença, o crédito voltou a ter maior credibilidade e maiores aportes. Mas, devido ao mito da natureza inflacionária do crédito, né, ele foi reduzido em 30% do seu valor no ano de 1990. Mas mesmo com essa redução, ainda teve um aumento na produção agrícola, mas foram por outros fatores, que, principalmente a Revolução Verde e novos pacotes tecnológicos. Então, foi criado o Pronaf, em 1990, que ele distribui parte do crédito aos pequenos agricultores, né, buscando diminuir esse problema de concentração de crédito apenas com os grandes. E hoje em dia ele representa 30% quase dos custos do setor agrícola. Bom, agora a gente entra na parte de desenvolvimento do artigo, onde o autor ele vai nos mostrar ali a metodologia que ele usou, principalmente na base dos cálculos, para ele chegar nas seguintes conclusões. Inicialmente, ele deixa claro que os agricultores trabalham para produzir determinados produtos com orçamento limitado, por causa dos preços dos insumos, obviamente. E isso ocorre na maioria das produções. Então, dessa maneira, as ofertas de produção e as demandas de entrada condicionados são estimadas a partir de uma função lucro restrita, que no artigo são dados como translog, multi-saída, multi-insumo, onde crédito rural total da produção é usado como proxy da despesa total. Então, o autor ele parte desses cálculos econométricos e inicia aí as etapas de criar uma estrutura econométrica para demonstrar aquilo que ele pensou para chegar nessas seguintes conclusões. Só que ele vai usando realmente toda a ideia econométrica dele. E aí, brincadeiras à parte, fica claro que você precisa ter um conhecimento mais avançado sobre econometria, mais avançado ali sobre a área de economia. Então, a gente vai partir diretamente para as conclusões. Então, a gente parte do seguinte ponto, de que o autor ele assume que os agricultores também podem fazer alguma expectativa sobre o preço que receberão pela saída. Isso é dado pela primeira abordagem para incorporar as expectativas dos agricultores. E dessa forma, as respostas de produção que ele conclui, as respostas de produção e a entrada total do gasto são positivas e estatisticamente significativas, exceto aí para o algodão, trigo, fertilizante e pesticidas. E aí, falando um pouco mais sobre o trigo, a gente pode dizer que, em quantidade, ele é o que mais varia proporcionalmente em relação ao preço. E ele se destaca justamente por isso que ocorre de maneira diferente dos outros produtos. E é claro também que, que dentro de uma propriedade que a área cultivada possui um impacto positivo na oferta de produção, que é uma consequência da boa produtividade da terra, é algo a ser pontuado. E finalizando, a gente pode concluir que esse programa de financiamento ao setor agrícola no Brasil significa que, se os recursos forem alocados de maneira correta, pode haver um impacto positivo estimado nas produções, e assim fica claro que a política de crédito rural, aproveitada de maneira eficiente, eficaz, de maneira completamente correta, ela pode ajudar muito os produtores rurais. E assim ajudar aí não só a economia do Brasil, mas também os próprios produtores.